Boa noite, esse é o nosso Papo de Arouche e vamos abordar um assunto de uma matéria que saiu ontem, divulgando o seguinte: o nosso chanceler, o nosso ministro das Relações Exteriores, senhor Ernesto Araújo, concedeu uma entrevista a um canal aqui no YouTube, dizendo sobre uma polêmica, né? Dizendo que fascismo e o nazismo são dois movimentos socialistas. Bem, não gostaria e nem quero aqui desdenhar da posição do nosso ministro, do nosso chanceler. Sei que ele é um homem intelectual. Entretanto, vou deixar aqui minhas reticências relacionadas ao seguinte: não existe possibilidade alguma do fascismo ser um movimento de esquerda, um movimento socialista. Por quê? Explico. Benito Mussolini e sua esposa eram socialistas de carteirinha, inclusive ateus. Benito Mussolini escrevia para um jornal socialista, escreveu durante muito tempo. O que aconteceu foi que as ideias dele começaram a entrar em contraste com o posicionamento socialista, a essa ideologia. Então ele simplesmente tomou aversão à ideologia socialista e fundou o Partido Fascista, depois Partido Nacional Fascista. Então, ele mudou totalmente a sua ideologia com um detalhe: passou a perseguir os socialistas intensamente, inclusive cometendo vários assassinatos. Isso começou diante de um acordo, digamos, uma troca de interesses de Benito com o Papa Pio XI. A igreja abraçou o fascismo e o fascismo abraçou a igreja. A igreja por sua perseguição aos judeus, porque naquela época os judeus ainda eram considerados os culpados pela morte de Jesus Cristo. Então a igreja tinha essa perseguição, tinha essa percepção de perseguição aos judeus. Enquanto isso, os fascistas tinham a sua perseguição totalmente direcionada contra os socialistas. Então foi feita uma junção de interesses e durante muito tempo funcionou bem, né? O fascismo, um regime totalitário, um regime ditador, concedeu várias benesses à Santa Sé. Uma delas foi o Tratado de Latrão, onde foi confirmado, né? Foi confirmado que pertencia realmente, Vaticano pertencia à Santa Sé e separava-se de Roma. E isso durou durante muitos anos, perseguições, assassinatos, enfim, com dois objetivos: da Igreja Católica contra os judeus e dos fascistas contra os socialistas. Diante disso, não existe possibilidade alguma que o fascismo tenha sido um movimento socialista. Pegando esse gancho, o segundo tópico fala sobre também o nazismo. Bem, cabe ressaltar que no finalzinho, na metade pro fim do fascismo, né, Benito Mussolini tinha um grande fã, e esse fã era um ex-cabo mensageiro do exército alemão, chamado de Adolf Hitler. Sim, Adolf Hitler teve como espelho Benito Mussolini. Aí entramos em uma controvérsia, certo? O fascismo não tem essa possibilidade. Entretanto, o nazismo, aí sim pode acontecer um anacronismo. O que seria o anacronismo? Quando usamos a história ao nosso favor, a favor das nossas ideologias. Porque, na verdade, o nazismo foi um movimento híbrido. Ele não era nem de esquerda, nem de direita. Ele tinha pedaços capitalistas e outros socialistas. Por que existe essa grande dúvida? Porque Adolf Hitler criou o Partido
dos Trabalhadores Nacional Socialistas Alemães. Resumindo, né, abreviando, nazista. Nazista era uma abreviatura, uma abreviação desse partido, Partido dos Trabalhadores Nacional Socialistas Alemães. Nazista. Entendeu? Então, pelo nome, né? Vamos lá, pelo nome. Partido dos Trabalhadores Nacional Socialistas. Entretanto, Hitler nunca seguiu as doutrinas socialistas, de forma alguma. Assim como também não seguiu as doutrinas capitalistas. Hitler só seguiu apenas uma vertente, que foi a vertente racista. Esse era o objetivo dele. Destruir todas as raças que não fosse a sua, a raça ariana. E desta forma ele conquistou, ele torturou, ele aprisionou, ele cometeu o maior genocídio, um dos maiores genocídios da Terra, da história da nossa Terra, do nosso planeta Terra, entendeu? Baseado no racismo. Ele não, de maneira alguma, ele abraçou totalmente a causa socialista, assim como não fez com a causa capitalista. Ele juntou tudo dentro de uma causa racista. Diante desse aspecto, vários historiadores, assim como vários políticos, vários intelectuais, costumam puxar essa sardinha para o seu lado e empurrar para o outro. Ou seja, não, eu sou capitalista, Hitler era socialista. Não, eu sou socialista, Hitler era capitalista. Entretanto, ele não era nenhuma vertente, ele não tinha nem a outra. Hitler foi uma aberração totalmente diferente de tudo que já tinha acontecido e que já aconteceu até hoje em nossa história mundial. Então, eu vou encerrando por aqui dizendo o seguinte: essa é uma interpretação do Papo de Arouche, ok? Falando, dissertando sobre a entrevista do nosso ministro, nosso chanceler Ernesto Araújo, que, no meu ponto de vista, cometeu uma gafe usando o anacronismo mais perfeitamente no nazismo. No fascismo ele cometeu um erro histórico. Existem livros, bibliografias que falam exatamente dessas diferenças entre ambos conceitos. Mais uma consideração, uma vírgula: o nazismo também abraçou o catolicismo, certo? Começou com o próprio Papa Pio XI e foi mais fomentado com o Papa Pio XII. Ou seja, quando um socialista abraçaria um católico? Até porque existe uma divergência de ideias muito grandes, exatamente sobre quando nós falamos de socialismo e catolicismo, socialismo e cristianismo. Existe essa divergência, é clara, é histórica, inclusive começou lá atrás com Marx e suas obras e em sua biografia, ok? Esse é o nosso Papo de Arouche. Uma boa noite, passem lá no canal, dê seus likes, façam suas inscrições, seus comentários, suas críticas, entendeu? Mas não deixem de passar por lá, pelo canal e nem pelo blog. Um grande abraço.